Olá, eu sou a professora Sara, de Matemática, do Colégio Fluminense de Nilópolis, e venho trazendo para vocês aqui, tá? O capítulo 1 do nosso livro Trilhas, página 102, que vem falando sobre simetria. Simetria está dentro da Matemática 2, né? Que é a geometria, que se é trabalhada. E aí eu venho trazendo para vocês aí o que é simetria, tá? Para quê? Para explicar um pouco mais sobre a simetria, para que vocês consigam acompanhar o livro e fazer a atividade proposta pelo nosso livro. Então eu trouxe o que é simetria. Na geometria, um objeto exibe simetria se parecer o mesmo depois de uma transformação, como reflexão ou rotação. A simetria é o princípio matemático por trás de todos os padrões e é importante na artes, na matemática, na biologia, química e física. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Um exemplo de elementos simétricos são as figuras geométricas. Então, eu trouxe aí os exemplos, tá? A primeira figura aí, o primeiro desenho, à esquerda é simétrico ao desenho da direita, tá? Então, eu tenho ali em azul, né, um desenho que contém os pontos A, B, C e D, e tenho em vermelho o mesmo desenho assimétrico também que possui A, B e C, então ali ele está espelhado, né? O vermelho está espelhado do azul. E trouxe também ali as figuras simétricas, tá? As figuras geométricas simétricas, já com o ponto do eixo. O que a gente chama de eixo da simetria são esses pontinhos que a gente transpassa dentro da figura, ok? E tem uma figura aí, tem três figuras, né? Simétricas, que é um quadrado, um círculo e um triângulo. E temos uma figura não simétrica. Por que ela não é simétrica? Porque ela é irregular, tá? Então, a gente não consegue criar um eixo em que ele fique exatamente reto. Aí eu trouxe também outra imagem aí, ó, um quadrilátero irregular, sem simetria, mais de 4 parâmetros para ser definido 4 lados de um ângulo, né? Se eu for trabalhar ali dentro de ângulo, eu tenho 4 lados para trabalhar ângulo, porém eu não consigo fazer dele um simétrico. Tenho um trapézio isósceles e consigo passar nele um eixo de simetria. Ele possui 3 parâmetros para ser definido, 2 bases e a sua altura, tá? Que possui 3 parâmetros, 2 bases e 2 alturas, né? De cada lado ele possui uma altura diferente. Se eu for trabalhar o que a gente vai trabalhar lá na frente, né? Os cálculos de área e tudo mais. A terceira figura é um retângulo e consegue ser transpassado dentro do retângulo 2 eixos simétricos, tá? Consigo passar 2 eixos simétricos. O retângulo possui 2 parâmetros para ser definido e uma base e uma altura igual. O quadrado, tá? As bases e as alturas do retângulo são iguais, né? O quadrado, eu consigo transpassar nele 4 eixos simétricos, tá? 4 eixos simétricos, ou seja, fazer nele 4 cortes e dividi-lo em partes ali iguais. Ele possui um parâmetro para ser definido, né, em um lado. Então, essas questões que estão de vermelho são as definições dele, né? Quantos parâmetros ele tem, se a base e a altura são iguais e quantos cortes de eixo eu consigo fazer dentro da figura geométrica que
é dada ali. E aí nós temos os tipos de simetria, tá? Então, os tipos de simetria, eu venho aqui com a reflexiva, né? No uso geral, a simetria geralmente se refere à simetria reflexiva ou do espelho. Isso é, uma linha pode ser desenhada através de um objeto de tal forma que as duas metades sejam imagens especulares uma das outras, ou seja, eu vou cortar e eles vão continuar sendo imagens, né, iguais uma da outra. Na simetria de reflexão, há um segmento passando pela figura ou fora dela, que atua como um espelho, ok? Um triângulo isósceles, que é essa primeira figura aí, passa um eixo de simetria nele, né? Então, o triângulo isósceles é um exemplo de simetria reflexiva. Eu passei um eixo ali dentro dele, de simetria, e ele continuou tendo os dois lados iguais. Matematicamente, um objeto que exibe a simetria do espelho é considerado invariante sob reflexão, significando que refletir o objeto de uma certa maneira não muda a sua aparência, né? E aí eu coloquei aí os objetos para que vocês vissem, né? O primeiro ali, depois uma borboleta, que também quando a gente passa, ela também serve como exemplo da simetria reflexiva, pois quando a gente passa sobre ela uma linha imaginária, né? Ela continua possuindo os dois lados iguais e depois um triângulo. Tem a simetria rotacional, é outra forma de simetria comumente encontrada na biologia, é a simetria radial na biologia, tá? É encontrada em flores e muitas criaturas marinhas, como anêmonas do mar, estrelas do mar e águas vivas. Matematicamente, tais objetos são descritos como exibindo simetria rotacional, por serem invariantes sob rotação. Tais objetos têm uma ponta. Deixa eu subir aqui que eu passei demais. Tais objetos têm um ponto, quer dizer, um ponto ou um eixo, tá? Sobre o qual um objeto pode ser rotacionado, ou seja, ele pode ser girado e se manter ali em rotação, né, simétrico, não mudando a sua medida, e permanecer invariante. Na simetria de rotação, obtemos a imagem de um objeto por meio de um giro em torno de um ponto fixo, chamado de centro de rotação. E aí eu trouxe aí uma placa de trânsito que a gente vê muito, né, no dia a dia, quando a gente viaja com o nosso pai, com a nossa mãe, e aí a gente vê essa placa rotatória, tá? E ela possui dentro a figura de rotação simétrica. Temos também aí outra figura, né, que são várias réguinhas colocadas numa posição de rotação e também dois triângulos que foram colocados na forma de rotação também, tá? Tem eles separados que fazem cada um ângulo, que fazem um ângulo de 90 graus e quando eu junto as duas pontas eles fazem um ângulo de 180. E o último, não menos importante, que é a simetria translacional, um padrão 2 ou 3D que pode exibir simetria translacional, pode ser invariante sob tradução. Todos os mosaicos e a maioria dos padrões encontrados nos tapetes, papel de parede, no piso do banheiro, da cozinha, exibem simetria translacional, tá? Na simetria de translação, obtém uma imagem da figura original deslocada, ou seja, eu vou ter uma figura e vou depois colocar ela, a mesma figura várias vezes, mantendo um padrão ali. E aí eu trouxe ali
uma figura de um triângulo dentro da malha quadriculada, né, reproduzido, o A e depois o B. Tenho ali, botei também como exemplo o piso, né, o desenho de um piso, de um azulejo no caso, e coloquei a translação de duas letras L e a reflexão de duas letras L para vocês verem a diferença entre uma e outra. Coloquei mais um exemplo embaixo que veio a reflexão, certo? Reflexão deslizante, que a gente não vai ver aqui nesse módulo, mas é bom saber que existe. A translação, que a gente viu acima, e a rotação, tá? Que eu coloquei como exemplo também a plaquinha de trânsito, que é o que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, as flores, né? Rosa, também é uma simetria de rotação, tá? E que a gente também vê no dia a dia, tá? O nosso livro, ele começa aí a simetria na página 100. Vocês vão dar uma olhada que tem a página 100, 101, vem uma figura ali, né, uma foto, e aí você vai observar e responder as perguntas dessa página. A página 102, 103, 102 e 103 vem falando um pouquinho mais sobre simetria, né? Um pequeno texto e vem trazendo ali algumas figuras a mais como exemplo da simetria. Na página 104 começa a atividade, tá? E eu peço que vocês façam a 104, 105, 106 e 107, ok? Para quê? Para que vocês vejam se conseguiram entender através das informações do livro e das informações deixadas aqui nesse vídeo, tá? Qualquer dúvida é só me procurar, tá? No horário estipulado em acordo com a escola e os pais, ok? Que a gente tira qualquer dúvida que você tenha aí. E é claro que eu vou trazer depois mais vídeos, mais exemplos, né? E que a gente consiga tirar todas as dúvidas possíveis através dos vídeos e através do livro. Qualquer dúvida é só me enviar, que eu vou estar te ajudando aí a fazer essa atividade. Tá ok? Fiquem com Deus.